Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Que o Senhor inunde o seu coração com a sua paz e com revelação, em nome de Jesus, né? Então, já começamos esse domingo com muita adoração, né? Quem sentiu aqui uma atmosfera fantástica neste louvor aqui? Eu tive que olhar para trás, parecia que tinha 1000 pessoas adorando aqui. Eu não sei você, eu senti que eu tinha 1000 pessoas adorando atrás de mim. Eu falei, mas gente, está lotada a igreja. Eu olhava, tinha aqui esse buraco aqui. Tem algo errado com essas cadeiras aqui? Depois tem que verificar se tem uma coisa errada, tem espinho aqui, eu não sei. Tem que dar uma verificada aqui. Mas eu senti, tinha anjo aqui louvando com a gente, porque que atmosfera fantástica. Então, Deus preparou hoje uma atmosfera porque Ele quer fazer algo diferente. E geralmente, quando isso acontece, algo tá por vir aí. Você pode dizer amém? Então, se eu fosse você, se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas eu vou te dar um de graça. Se eu fosse você, ficava concentrado, porque a revelação que Deus tem para você hoje pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Mas vamos começar da maneira correta, vamos começar orando. Eu quero orar, eu quero que você ore comigo, não quero orar sozinho, quero que a igreja ore comigo, quero que você ore por mim, para que Deus use a minha vida para falar com a igreja, e eu estou incluído nisso, amém? Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos, Pai, como igreja, louvar, adorar, bendizer e exaltar o Teu santo, poderoso e soberano nome, Pai. O Senhor é grandioso, maravilhoso, não há nenhum nome comparável ao Seu, nem poder, nem maravilhas, Pai, o Senhor é único, Pai. Nós queremos reconhecer isso como igreja, Pai. Te adorando, te exaltando em palavras, como um corpo, em oração, em adoração, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados e perdoamos aqueles que nos têm ofendido, conforme o Senhor nos ensina na Tua palavra, porque o Senhor também nos ensina que o nosso perdão é condicionado à nossa capacidade de perdoar. Nós não queremos ficar sem ser perdoados, porque alguém nos machucou. Então nós perdoamos quem nos tem ofendido, Pai, em nome de Jesus. E que pedimos, Pai, que hoje, mais uma vez, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, neste altar, que o Senhor venha usar a minha vida para falar com a Tua igreja. Pai, que não venha ser expressada aqui nenhuma opinião minha, mas que sim o Teu Espírito Santo possa usar a minha boca para falar a Tua palavra revelada, que venha incendiar os corações dos Teus filhos, que venha abrir as mentes, que venha renovar o entendimento, que produz transformação segundo a Tua palavra, e que ninguém possa ser o mesmo depois de hoje, mas sim o produto da Tua vontade a partir de agora. É o que nós te oramos, agradecidos pela fé, no nome de Jesus. Quem quer dizer amém? E dê um aplauso bem forte e fervoroso ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, tenho muito o que vos dizer. Hoje tivemos uma manhã fantástica. Não vou repetir a ministração de hoje de manhã, vou continuar o raciocínio, mas vou repetir alguns exemplos, porque é fundamental para continuar o raciocínio. Então, quem esteve de manhã vai inevitavelmente ouvir algumas coisas que eu falei pela manhã, mas eu vou trazer coisas novas para continuar esse raciocínio, tá? Eu falei de manhã sobre o soberano propósito de Deus e concluí na parte da manhã com um exemplo do apóstolo Paulo, falando sobre o propósito de Deus de nos guiar. Tá? Então, o título da palavra de agora à noite vai ser Atos 26, 14. Vai ser o título da palavra, Atos 26, 14. Porque foi como eu terminei a palavra hoje pela manhã, ok? E Atos 26, 14 é uma palavra poderosa, porque tem a ver
como Deus trabalha para nos guiar e o custo, o que nos custa quando nós resistimos Deus, quando Ele nos quer guiar. E nós vamos ler para você entender. Atos 26, 14. Paulo está falando da experiência, o apóstolo Paulo fala da experiência de quando ele teve um encontro com Jesus, né? Você sabe que Saulo foi o perseguidor da igreja, né? Uma testemunha ocular do surgimento da igreja, alguém contrário à igreja, ele não era cúmplice da igreja, ele matou cristãos, não é? Ele buscou com todas as suas forças defender o judaísmo, ele tinha toda a convicção que era errado o cristianismo, e ele fez de tudo para que fosse extinto pela sua raiz o cristianismo. E Jesus o encontrou. E nesse encontro, várias coisas aconteceram, mas essa frase que ele deixou aqui é uma revelação de como é que Deus trabalha com todos nós. Eu quero destacar isso hoje com você. E ele fala o seguinte, ele fala de quando ele caiu, né, em terra, ele fala o seguinte: e caindo nós todos por terra, porque todo mundo caiu, não foi só ele, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atente agora para essa frase de Jesus para ele: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Eu já falei muitas vezes sobre isso, eu amo esse versículo, eu amo essa colocação de Jesus para o apóstolo Paulo, porque é um contexto que Paulo conhecia muito bem, é um contexto agrícola, é um contexto que é usado para levar os bois a fazer a aragem das terras, ok? Então, os aguilhões eram uma espécie de armadura que se colocava nos bois, e nessa armadura tinham ferrões, tinham pontas para dentro, com um espaço alargado, para não machucar os bois. Só que se os bois não aceitassem a direção que o agricultor direcionasse o boi para a lavoura, e recalcitrasse, lutasse contra os aguilhões, ele ia bater aonde? Nos ferrões. E ele ia o quê? Se machucar. Então é esse exemplo que Jesus usa com Paulo. Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu estou tentando te colocar num caminho, e você está pulando para cá, pulando para lá, já há muito tempo eu tento te encontrar, e a sua resistência está machucando você, a sua teimosia está machucando você cada vez mais. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Então, a palavra tem a ver com nos permitir sermos guiados por Deus. Você pode dizer amém? Eu quero te perguntar isso hoje, queridos. Quando eu não me permito ser guiado por Deus, e ser guiado por Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. Deus, quando eu me converto, eu passo a ser a habitação do Espírito Santo, esse de senso comum. Isso é escola dominical, certo ou errado? Eu sou a habitação do Espírito Santo. Então, se eu sou a habitação, não é por acaso, é para ser guiado por esse Espírito, para tomar decisões debaixo desse Espírito, para fazer escolhas debaixo desse Espírito. E o fato é que nós temos este rótulo, temos este estatuto, este status, mas na prática fazemos escolhas segundo a carne, segundo a vontade, segundo o que o mundo nos oferece. E muitas vezes estamos machucados dentro da igreja e não sabemos por quê. E está aqui a resposta.
porque eu estou recalcitrando contra os aguilhões, eu estou batendo em ferrões, Deus quer me guiar, Deus está me direcionando, e eu estou pulando para um lado, pulando para o outro. Já entrei de sola, não foi, gente? Desculpa. Não foi de propósito, não. Mas é para a gente já começar dentro de um raciocínio, sabe, linear. Então, Deus, Ele tem um plano, um soberano propósito. Ele quer que você prospere, seja feliz. Ele tem grandes coisas, mas não adianta tudo isso se você não for filho. Fala para o teu irmão aí. Deus, fala para o teu irmão, Deus, o Pai, quer que você seja filho. Olha para cá, o que adianta você ser próspero, ter tudo, ter as bênçãos do Senhor, se você não for filho do Senhor? Né? O que fala a Bíblia? De que vale o homem ganhar o mundo? Ó, vocês estão completando, olha que maravilha. E perder a sua alma, muito bem. De que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Exatamente isso, não é? Então, o propósito de Deus é o quê? Fazer-nos filhos, meus irmãos. Filhos. Vamos usar aqui uma outra definição. Romanos 8, mãe, um capítulo mãe de milhares de pregações. Tarefinha de casa, estude Romanos 8 a semana toda. Você vai reconhecer versículos e versículos que foram mães de várias pregações que você já ouviu na sua vida. Riquíssimos. Paulo dispara pérola atrás de pérola em Romanos 8. É impressionante. É difícil escolher um versículo para você pregar em Romanos 8. E Romanos 8, 29 fala o seguinte: porque os que dantes conheceu, toma atenção nisso. Muito mal interpretado isso aqui na igreja. Parece que a gente não aprende. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Fala assim comigo, predestinou. Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O apóstolo Paulo faz questão de usar Jesus como exemplo de irmão, mesmo sabendo que ele é Deus, para deixar claro a vontade de Deus de nos fazer filhos, colocando Jesus como meu irmão mais velho, para deixar bem claro, bem explícito, que o propósito de Deus é nos fazer filhos. Ele fala, Cristo é o primogênito, é o primeiro de muitos irmãos. A cruz é o começo de uma grande família que Deus iniciou. Você pode dizer amém? E nós estamos aqui por causa disso. E Paulo aqui explica isso. E uma palavra muito mal interpretada é a que está aqui anteriormente, que é predestinou, que eu já vi o bispo Robson explicar isso aqui muito, de forma excelente, né? Que predestinação é diferente de predeterminação. Todo mundo ouve predestinação, mas na sua cabeça entende pré-determinação. Fala, mas como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Então, eu vou dar um exemplo que eu dei de manhã, meio tosco, para você entender. Por exemplo, essa mesa aqui. Essa mesa, quem a concebeu, né, fez para que alguém a usasse para colocar coisas em cima, sim ou não? Então, quem a concebeu predestinou para que fosse usado para colocar livros, ou tomar um cafezinho, certo ou errado? Então, ela foi predestinada para esse propósito, correto? Algo impede que eu suba aqui em cima e fique em pé em cima dela? Não. Mas ela foi predestinada para isso? Não. Mas nada impede que eu suba e fique em cima dela. Mas ela foi predestinada para outro propósito. Imagina que essa mesa tivesse livre vontade.
e que eu quisesse subir em cima dela. Ela fala: peraí, você não vai subir em cima de mim, porque eu não fui predestinado para isso. Você não vai colocar os pés em cima de mim. Certo? Entende? Então, a escolha dela determinou que eu não a iria pisar. Amém? Assim é a humanidade. Deus predestinou toda a humanidade a ser salva. Toda a humanidade foi predestinada a ser salva. Só que a escolha que cada um de nós fazemos é que determina se eu vou ser feito filho de Deus. Mas até esse momento, muitos que estão aqui dentro não tinham entendido até então que predestinação não é predeterminação. Deus predestinou, ele criou você com um propósito, Ele predestinou, mas você tem que escolher viver o que Ele predestinou você. Amém, igreja? Então, para de colocar tudo na mão, a culpa toda na mão de Deus. Lembra aquele exemplo que eu dou sempre, quando Deus tem aquele bate-papo com Caim? Quem já viu esse exemplo que eu dei aqui? Quem lembra? Né? Algumas pessoas me acompanham aí. Deus chega assim, perto de Caim e fala: Caim, por que descaiu o teu semblante? Aí Caim não quer bater papo, né? Ele sabia que Caim intentava matar Abel. Ele fala: Caim, gente, é Deus, gente, não é um pastor, não é um líder de célula, não é um evangelista, não é o bispo Henrique, não é o bispo Rob, é Deus falando com Caim. Caim, se você não fizer de certinho, se você não fizer a oferta correta, eu não vou te aceitar, Caim. Vai lá, faz de novo, eu vou te aceitar. Está dando a dica para o cara. Deus. Caim trunfado. Caim com a cara fechada. Tá bom. Uhum. Fingindo que está ouvindo. Sabe aqueles discípulos que fingem que estão ouvindo você? Tá bem. Tá bom, pastor, tá bom. Tem que falar que é discípulo, porque se falar que é esposa, fica mal. Tá bom, mais, tá bom, tá. Então fala que é discípulo. Aí, aí o que acontece? Deus fala uma frase fantástica, que é uma exortação para nós hoje. Ele dá o conselho maestral para Caim e fala: mas sobre ti cabe o teu desejo. Deus não tem que controlar o teu desejo. Deus não tem que controlar a tua escolha. E você fica colocando essa responsabilidade na mão de Deus. Essa escolha na mão de Deus. Para de ser covarde, meu irmão. Me perdoa a minha frontalidade. Eu estou aqui com muito amor, às vezes para exortar você, porque eu quero você no caminho certo. Eu não quero você lutando contra os aguilhões que estão te machucando. Eu quero que você ande no caminho certo, que vai te trazer leveza de espírito, sabe, prosperidade, comunhão com o Senhor, revelação de Deus constante. Você pode dizer amém? Então, aprenda com isso, sabe, Deus te predestinou, mas que você possa se determinar, filho de Deus. Verso-chave que eu quero trabalhar hoje, né? Isso foi só para a gente introduzir a palavra. Romanos 8,14. Fala o seguinte. Essa aqui é para você sublinhar na sua Bíblia, decorar ela, repetir 3 vezes ao dia, todos os dias, para você nunca mais esquecer esse versículo. Em nome de Jesus. Romanos 8,14.
Porque todos os que são, o quê? Fala mais forte. Guiados pelo Espírito de Deus, estes são o quê? Filhos de Deus. É uma definição. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Se a definição de ser filho de Deus é ser guiado pelo Espírito, eu posso dizer que o contrário é imperativo? Sim ou não? Sim ou não? O contrário é imperativo. Se quem é guiado por Deus é filho de Deus, quem não é guiado é filho da carne. E a gente sabe que quem vive pela carne, o salário da carne é a morte, é o pecado. Está na Bíblia isso. Então, eu tenho que te trazer isso hoje, quero fazer isso hoje junto com vocês, fazer aqui uma análise. Se nós temos em nós sinais, se nós somos realmente guiados pelo Espírito de Deus ou não. Eu quero fazer aqui uma brincadeira com vocês primeiro, porque tem sinais muito básicos, fáceis de entender, mas tem sinais mais complexos que nós não vemos tão facilmente. Então, eu vou trazer aqui primeiro alguns sinais muito fáceis que você entende de forma muito clara se nós somos ou não guiados por Deus. E depois trabalho alguns sinais mais complexos. Mas antes eu quero fazer aqui uma experiência social, tá? Aqui na igreja, eu quero que levante a mão as pessoas que são tão tímidas até para levantar a mão. Põe a mão ali, ó. Tem um levantando a mão do outro ali, ó. Eu quero ver a sua mão levantar. Que alguém que é tímido até para levantar a mão. Põe a mão no ar. Eu quero ver você, ó. Já fiz até 5, cara, ó. Ali, 1, 2, 3. Fica 5 segundos, pelo amor de Deus. 4, 5, 6. Ó, nem levantou a mão. Ali, ó. Ficou assim, ó. 6, pouquíssimo, né? Olha só. Segunda pergunta para vocês, é a experiência social. Me ajudem, gente. Eu sei que não é fácil. Gente, eu sei o que é ser tímido. É a coisa mais horrível do mundo. Quando eu tive a minha conversão, parecia que a minha perna ia cair. Eu não sentia a perna. O corredor tinha 1 quilômetro. Era só 100 metros. Mas parecia que eu nunca mais chegava a voltar aquela caminhada. É assim que sente o tímido, eu sei. É horrível, tudo é pior do que os outros, tá? Então eu te entendo, tá bom? Mas me ajude na experiência social que eu estou fazendo aqui. 10 metros, pronto, parecia que tinha 1 quilômetro. Você que levantou a mão, tem alguém aqui que você confia nesse ambiente? Põe a mão no ar. Aqui tem. Ali, é tudo devagarzinho, assim, ó. É tudo mais ou menos desconfiado. Ali, mais ou menos, tá ali e tal. Ó, repara, pode abaixar a mão. Entende que o tímido, ele confia desconfiando? Você viu? O tímido, ele confia desconfiando. Segunda experiência agora. Eu quero aqui os mais ou menos tímidos. Ele é tímido às vezes, mas ele se esforça e consegue se relacionar. Eu quero aquele mais ou menos tímido aqui. O tímido moderado. Põe o braço no ar, ó. Isso, legal. Bacana. Dos tímidos moderados, tem pessoas aqui que você confia? Põe o braço no ar. Ó, não foram todos que levantaram a mão. Legal. Pode abaixar a mão. Acho que o resto é extrovertido, não é possível, né? Então, eu quero que os extrovertidos, os desinibidos, ponham a mão no ar, por favor. Olha só que galera. Vocês têm pessoas que vocês confiam? Põe a mão no ar. Tem pessoas aqui que você confia? Põe a mão no ar. Olha que interessante, gente.
E repare na rapidez de resposta entre os extrovertidos e os tímidos e os meio tímidos. Rapidamente eles levantaram a mão para dizer que são extrovertidos e que rapidamente eles confiam uns nos outros. O tímido, ele demorou a se acusar que é tímido e demorou a dizer se confia e às vezes falou que confia por educação. Só para não ficar mal com quem está do lado dele. Tá? Eu quero te dar, o que nós podemos aprender aqui? Uma lição assim, que não tem muito a ver com o contexto, mas para você levar para casa, todo mundo aqui. Por que os tímidos e os meio tímidos podem aprender com os mais extrovertidos? Por que os mais extrovertidos expressam mais confiança nos outros? É porque os que eles conhecem são melhores do que as pessoas que vocês conhecem? Não. É porque eles têm mais confiança neles mesmos. Então, quando nós trabalhamos com a nossa autoconfiança, eu não estou muito preocupado se o outro vai falhar comigo. Entende? Então, eu tenho que trabalhar a minha confiança, a minha estima, o meu eu. Você pode dizer amém? Eu falo de própria experiência, porque eu tive que enfrentar várias barreiras nessa área, tá? Quero voltar aqui para os tímidos, vou pegar no pé dos tímidos hoje. De novo, os muito tímidos, põe a mão no ar, de novo. Ali. Lá, cadê o último tímido ali? Lá de trás. Cadê aqui? Hã? Você ali de verde ali. Qual o seu nome? Pedro. Você pode vir aqui, Pedro, por favor? Ele vai morrer agora. Vem cá, Pedro. Quem que você confia aqui, Pedro? Chama a Paula aqui também. Vem aqui, Paula. Pedro, me perdoa. Vem cá, vem cá perto de mim aqui. Gente, está aqui o Pedro. Vamos dar aqui um exemplo de guiar, tá? Pastor, você me peça o seu cachecol, por favor? É Paula, né? Paula, você vai vendar os olhos do Pedro, tá? Por favor. Não, não é pra você ver não, você está combinando com ela? Você fecha o olho também. Está conseguindo ver? Ó, estou no altar, hein? Ó, então vamos lá. Vamos fazer aqui uma experiência. E vocês vão pregar para vocês mesmos. Ok? Está aqui o Pedro, tá? O Pedro é um cara que decidiu entregar a vida dele para Deus, para que Deus guie a vida dele. Então, você entrega a mão para Paula. Paula, você vai guiar o Pedro, tá? Mas espera só um pouquinho. Quais são os sentidos que o Pedro está tendo que entregar para a Paula? Qual o primeiro sentido óbvio? A visão, certo? A visão. Agora, o que difere o Pedro de um cego? Um cego, ele podia dizer o seguinte: Paula, me leva lá para fora. Paula, eu não quero ir na igreja. Me leva embora, sim ou não? Ele podia dizer isso. Mas ele escolheu: não, eu não vou mais me guiar pelos meus olhos, eu vou me guiar pelos seus olhos, Paula. Então, isso é ser guiado por Deus. Então, a Paula vai passar a guiar ele. Então, Paula, você pode começar a rodar. Pode começar a andar com ele aqui. O que mais? Qual é outro sentido que ela que o Pedro está entregando para a Paula? Fala aí, quer que você me ajude? Hã? Fala, gente. Direção. Ajuda eles aí. Tá boa. Direção. Ele entregou a visão e ele entregou a direção da vida dele. Ele não sabe para onde é que a Paula está levando ele. Então, ele entregou a direção da vida dele para Paula. Então,
Fala assim comigo, visão e direção. Então são coisas óbvias. Se eu não permito que Deus guie a minha visão e a minha direção, eu não posso dizer que eu sou guiado por Deus. Que mais um aspecto, que mais que o Pedro entregou aqui para Paula? Mais uma coisa. A vida dele. A vida. Ele sujeitou a vida dele na mão dela. Ele não sabe se ela vai saltar de um penhasco. É ou não é? Ele subiu um degrau agora aqui com ele. Sim ou não? E ela conduziu ele para onde ela quis, porque ele confia nele. Agora abre a visão. Abre a sua visão aí, ô Pedro. Olha para frente. Vamos aplaudir. É outra. Você estava lá, está aqui. Né? Obrigado, Pedro. Deus te abençoe. Obrigado. Vocês viram? Ele, nossa, viu? Quando a gente, obrigado, pastora. Quando a gente deixa Deus nos conduzir, quando você assusta, você está no outro patamar. Você está aqui, uau! Não sabia que eu ia estar diante no altar, no elevado, questão de gente. Porque quando está aqui, parece que está ali e está aqui é a mesma coisa, mas não é. Está aqui, é ou não é, Jay? A Jay não dormiu. Está aqui é diferente. Então, visão, direção e vida são aspectos muito óbvios, muito fáceis de compreender, de direção do Espírito Santo, tá? Então, se eu não estou vivendo essas questões óbvias, eu não posso dizer que eu sou guiado pelo Espírito Santo. Amém? Estamos de acordo? Agora eu quero ir por questões mais profundas. Amém? Podemos viajar mais? Podemos mergulhar? Amém? Então vamos lá para um exemplo bem legal. Vamos usar o êxodo do povo de Israel, saindo do Egito, povo escravo, indo para Canaã, né? Um povo oprimido, 300 anos, 400 anos, escravizado, e Moisés é usado para levar esse povo para Canaã, com uma novela que tivemos aí várias novelas falando sobre isso, né? Então, eu quero que você fale assim comigo: fogo, refrigério e memória. De novo, fogo, refrigério e memória. São três aspectos que, se eu não deixar Deus atuar na minha vida, eu não posso dizer que Deus está me guiando. E se Deus não me guia, segundo Romanos 8:14, segundo a definição de Paulo, eu não sou filho de Deus. Então eu preciso ser uma pessoa que permita o Espírito de Deus me guiar. Então fala assim: eu preciso ser quebrantado o suficiente para que o Espírito Santo me guie a todo momento, em nome de Jesus. Você acha que é fácil fazer o que aquela menina fez aqui com o marido? Sim ou não? É guiado, é quebrantamento do Espírito Santo. Então, Êxodo 13:21 fala o seguinte: e o Senhor ia adiante deles, e de dia numa coluna, e os dois para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Fala assim comigo: fogo, fala assim, caminhar de dia e de noite. Fala assim, caminhar de noite. Quantos de nós, muitas vezes, na caminhada da vida, passamos por períodos de trevas,
períodos de noite e nós não queremos caminhar. Nós não queremos continuar a nossa trajetória. Muitos até pensam em tirar a sua própria vida. Outros pensam em acabar com o seu casamento. Outros pensam em desistir do seu ministério. Outros pensam em não investir mais na sua empresa. Não sei, tem N exemplos. Outros param de acreditar em si mesmos. Outros abandonam a sua fé. O que você tem feito? Como é que você reage quando a noite da vida chega até você? Que há pessoas que passam uma semana de trevas na vida. Outros passam um mês. Outros passam um ano de trevas. Há quem passe 10 anos de trevas na vida. Cada um tem uma história para contar. Cada um tem um testemunho. Só que aqui Deus fala que o Espírito Santo é tão bom que Ele sempre vai permitir que exista um fogo que te impulsione quando você não quer andar. Um fogo que venha te queimar quando você quer se esfriar. Que venha colocar fogo em você para caminhar quando você quer ficar parado. Sabe aquele dia que você fala que está muito mal? Aqui ninguém faz isso. Mas está muito mal, é um dia de trevas. Aí você tem aquela clássica frase: eu não vou hoje para a igreja, porque eu estou muito mal. Eu não vou hoje para a célula, porque eu não estou bem. Se o Espírito Santo não for Deus para te queimar nesse dia, Ele não te guia. Ok? Deus tem que ser Deus para te colocar fogo no dia que você menos quer queimar. Quem pode dizer amém aí? Amém. Fala comigo, fogo. Eu tenho que me permitir queimar. O Espírito Santo, ele vai sempre lutar contra a carne. A Bíblia nos fala sobre isso. O Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Por que eu estou esperando sentir, querer fazer algo que eu sei que é contrário à vontade do Espírito? Se eu sei que o tempo da noite é um tempo que a carne vai querer que eu fique parado, que eu fique debaixo da coberta, que eu coloque mais uma coberta em cima e fique lá jogado em depressão? Por que a minha expectativa é sentir que algo vai mudar? Porque a carne tem um apetite contrário aos sinais do Espírito. Mas o Espírito fala: lute contra isso. Decida contra isso. Levante e encare essa emoção de trevas. E procure o lugar que pode mudar este estado de espírito. Procure o altar, procure a oração, procure a palavra de Deus, procure um pastor, procure um amigo, procure um irmão. Quem pode dizer amém? O problema está na atitude. E está em eu não me permitir ser guiado pelo Espírito de Deus. Muitos de nós paramos aqui em coisas básicas, porque nós estamos acostumados a decidir segundo a carne, segundo a nossa vontade. Nós lemos a Bíblia, aplaudimos pregações, aplaudimos pastores, mas decidimos diariamente segundo a vontade da minha carne. Sim ou não, igreja? Está errado, nós temos que ajustar isso. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, e você é o juiz. Você é o árbitro que define quem vai ganhar essa batalha.
E eu dei o exemplo hoje de manhã, né, que muitas vezes acontece muito em casamentos, que as pessoas falam, mas eu não amo mais. Pastor, eu não amo mais. Acabou o amor. Acabou o amor. Não tem mais clima. Aí eu peguei e falei, desde quando? Desde quando? Quem te ensinou errado que amor é sentimento? Olha a cara de vocês para mim. Alguns estão olhando assim, que esse cara é doido. Mas eu vou te provar. Quem te ensinou que amor é sentimento? Amor, olha para cá, gente. Amor é uma decisão que produz um sentimento. Escute com atenção. Amor é uma decisão que produz um sentimento. Quando eu olho para minha esposa e decido amar, começa a nascer um sentimento meio doido. É ou não é? Porque é com a minha esposa. Mas quando eu decido amar um irmão, o Binho, por exemplo, já é diferente o sentimento. É ou não é, Binho? Já não tem umas coisas meio doidas. Mas nasce um sentimento pelo Binho, porque eu decidi amar o Binho, que é um irmão. Né, Paulo? Quando eu quero amar um irmão, decidi amar, nasce sentimento. Porque eu tomei a decisão. Então, segundo a pessoa que eu decido amar, um sentimento vai nascer. Mas amor não é sentimento, amor é decisão. Ah, não estou convencido, pastor. Você está muito fraco de argumento. Tá bom. Jesus Cristo disse essa frase. Se depois dessa você não convencer, você fala com ele. Amai os vossos, o quê? Boa. Amai os vossos. Quem aqui algum dia sentiu amor natural? Ai, acordei amando meu inimigo. Alguém tem esse testemunho para contar? Tem? Ninguém aqui nem decidiu amar o inimigo ainda. Então isso é a prova bíblica de que amor é uma decisão. Amém, igreja? Estou falando heresia? Estou falando biblicamente, estou provando biblicamente que amor é uma decisão que produz um sentimento. Então o cara vem, eu não amo mais. Não, você desistiu do seu compromisso de amar sua esposa, você, esposa, desistiu do seu compromisso de amar o seu marido, e está sendo covarde com seus votos. Você não está alimentando mais a sua decisão. Ok? Não vamos mudar de assunto. Então, se você quer desistir, fale as frases todas. Tá? Agora, a realidade é essa. Amor é uma decisão que produz um sentimento em mim. Seja em qualquer esfera. Na amizade, na paixão, na paternidade, filho com pai, pai com filho e por aí afora. É assim que funciona. Então, quando eu não estou sentindo amor pelo meu cônjuge, eu preciso de tratamento. Não é? Eu dei um exemplo muito básico. Uma vez eu estava muito doente quando eu era pequeno e eu parei de ter fome. Né? Parei de ter fome. Eu tinha muito vômito, muita náusea, e eu não tinha apetite. Passou um dia, passou 2 dias, e eu não tinha fome, e minha mãe queria que eu comesse, eu não queria comer. Mas como é que alguém está 3 dias sem comer e não tem fome? É igual o cara falando assim, não amo mais. Era eu dizendo, eu não tenho fome, depois de 3 dias sem comer. Aí, o dia que eu decidi colocar uma colherzinha de comida na boca, eu parecia um leão, eu comi o prato inteiro.
Eu queria mais, e que deu suadeira, que eu não comia há muito tempo. Deu suadeira e comi mais, e quase que eu passei mal. Porque eu decidi experimentar. Decidi voltar a sentir o sabor. Porque eu estava doente. E faltava decisão. Amém, casais? Espero que isso ajude você a dar o clique. Ou os futuros casais, tá bom? Fala assim, fogo. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu tenho que me permitir ser empurrado, muitas vezes, ou quantas vezes for necessário. Olha para o seu irmão aí, para o seu lado, que está do seu lado, pega a sua mão assim, com muito respeito, põe no ombro dele assim, faz assim, ó, deixa ele te empurrar. Fala assim de novo, fala assim, ó, pega fogo, meu irmão. Amém, igreja? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Segundo ponto, tem que correr aqui, o negócio está ficando feio. Segundo ponto, Números 14, 14, dentro do mesmo contexto. E o dirão aos habitantes desta terra, eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem, fala assim, nuvem, permanece sobre eles, e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem, fala assim, nuvem, de dia, fala de dia, numa nuvem de dia. Deus, quando me guia, Ele tem que ter o poder de me colocar fogo para ir para frente, mas Ele tem que ter o poder de colocar uma nuvem para me esfriar. Faz assim comigo assim, ó. Quem aqui é cabecinha quente? Deixa eu ver aqui. Dos casais, quem quer mais cabecinha quente? A mulher ou o homem? Põe a mão no teu marido, na tua esposa e faz assim. Sabe aquela frigideira quente? Aquela panela quente, você põe aquela água, faz assim, ó. Quantas besteiras, quantas coisas você não teria sido poupado na sua vida, se o Senhor não fizesse assim, ó. Lá atrás. 1 minuto, 5 segundos, 10 segundos, que você tivesse calado a sua boca, não tivesse dado uma resposta, a sua história teria sido diferente. Se Deus fizesse o quê? Sim ou não? Se eu sou guiado por Deus, eu tenho que ter fogo para ser impulsionado, e tenho que ter quebrantamento para ser resfriado. Amém? Eu tenho que ter quebrantamento para ser impulsionado e tenho que ter quebrantamento para ser resfriado, para ser parado. Muitas vezes, quando eu sou aprovado no impulsionado, eu sou reprovado no resfriado. Ou eu sou aprovado no resfriado, eu sou aprovado em ser quebrantado para não brigar, mas sou reprovado em não ser impulsionado. É preciso ter equilíbrio. Isso é ser de verdade guiado por Deus. Com quem que Deus está aqui conversando aqui hoje? Deixa eu ver aqui. Amém? Deus pode mudar a tua história com essa revelação aqui hoje. Se você levar a sério o que está sendo aqui ministrado. Palavra muito simples, gente. Eu estou brincando com esses nomezinhos assim, que é para você gravar na sua cabeça. Faz assim de novo. É para você lembrar que eu estou falando assim. Entendeu? Porque se você, quando você estiver com a cabeça quente, e lembrar que Ele tem que te resfriar a cabeça, antes de você dar uma resposta, tomar uma decisão, não decidir de cabeça quente, sua vida vai ser muito melhor. Muito melhor. Menos prejuízo financeiro, menos briga dentro de casa. Vai fazer mais amor com a sua esposa. Gostaram, né? Quantos aí já não foram para o sofá à toa?
5 segundos calado só. Você não conseguiu ficar. 5 segundos calado. Cabeça quente. Queridos, isso é muito sério. Deixe o Espírito Santo guiar você. Então fala assim comigo: fogo, refrigério, memória. Para finalizar, e não menos importante, e quero falar sobre memória com você. Deus, ele tem que ter uma relação muito especial e pessoal com a sua memória, com o seu pensamento. Entenda isso, até escrevi para não me perder, quando eu estava estudando. Quando o Espírito Santo me guia, eu permito que ele crie um ambiente em minha vida que diariamente, em minha mente, o seu propósito para mim esteja sempre vivo, presente e latente. Eu vou repetir. Quando o Espírito Santo me guia, eu permito que ele crie um ambiente em minha vida, e esse ambiente em minha vida, diariamente, ele vai revelar o seu propósito vivo, presente e latente ao meu redor. Tá bom? Então, como é que ele age nesse sentido? Eu quero trazer aqui alguns exemplos que eu não trouxe de manhã. Se você abrir, por exemplo, em Abacuque, capítulo 2, verso 2, ele ora, ele clama ao Senhor por socorro, por revelação. E Deus dá uma solução para Abacuque. E o verso 2 é a saída que Deus dá para Abacuque. E ele fala o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Imagina o tamanho dessa tábua e o tamanho dessa letra. Era quase um outdoor. Não é? Então, ou seja, o que está dizendo aqui para Deus está trazendo para Abacuque? Crie uma maneira que as palavras que eu estou dizendo para você, Abacuque, permaneça na memória, na cabeça do meu povo. Crie um ambiente na cidade, crie um ambiente na sociedade, onde a minha palavra, diariamente, se manifeste no dia a dia do meu povo. Porque aí a vida deles vai mudar. Quando a vida do indivíduo muda, somado mais um, o coletivo muda, a cidade muda, o reino todo muda. Então essa foi a solução que Deus deu para Abacuque. Então essa é a importância de nós preenchermos o nosso dia a dia com coisas, com rotinas, que nos lembrem, que nos recordem do propósito de Deus nas nossas vidas. Tem pessoas que às vezes passam a semana toda sem lembrar nem de orar, não faz um devocional, dorme, não lembra de fazer uma oração, não lembra do seu ministério, não lembra que há algo mais para a sua vida, além de trabalhar, ganhar dinheiro e adquirir bens. Quem concorda que há mais do que isso para você? Diz amém. Há mais. Deus te criou para algo muito maior do que isso. Então isso tem que estar vivo na sua mente quando você acorda e quando você se deita, todos os dias. E essa foi a saída que Deus deu para Abacuque. Como eu disse de manhã, quando eu dei o exemplo, quando o povo começou a ter esperança de ser resgatado no Egito, eu dei esse exemplo na festa dos tabernáculos, a promessa que Deus deu para Abraão de que eles seriam pais de multidões, que eles seriam tão numerosos como a areia do mar e como as estrelas do céu, começou a crescer de novo, a ficar famosa de novo entre eles. E eles passaram a
a caminhar no deserto. E até hoje, na festa dos tabernáculos, o povo sai de casa, deixa o seu conforto, formam barracas e dormem durante alguns dias em cabanas para se lembrar do tempo em que eles viveram em cabanas no deserto. Então, olha só o ambiente que Deus criou para aquele povo no deserto. De manhã, a primeira coisa que eles viam era o quê? Areia. Aí o povo lembrava, seremos numerosos como as areias do mar, as areias do deserto. E começavam a caminhar, tinha motivação para caminhar. De noite, quando deitavam, tinha os ramos nas cabanas, não conseguia fechar tudo. A última coisa que eles viam antes de adormecer era as estrelas. Antes de dormir, o que eles pensavam? Seremos numerosos como as estrelas do céu. Então, de manhã eles tinham contato com a promessa de Deus, visualmente, e à noite também. Pela manhã eles lembravam quem eles seriam, e pela noite também eles voltavam a lembrar quem eles seriam. E tinha motivação quando acordavam, e tinha motivação também ao dormir. Amém? Fala assim comigo, memória. Deus tem que ter na sua memória algo vivo, algo que mantém você conectado com o Senhor o tempo todo. Abre lá comigo em Deuteronômio 6, 4 a 9. Pode pôr aqui, por favor, que eu não tenho aqui tudo apontado. 6, isso, vamos ler aqui. Olha só. Ouve Israel, porque é o seguinte, depois que Deus entregasse para o povo Canaã, já não tinha mais deserto para eles dormirem. Eles iam ter casas, eles iam ter posses, eles teriam a possessão de Israel. Então Deus teria que criar uma outra maneira para se relacionar com a memória do povo. E olha como é que ele cria uma outra regra. Olha como é que isso é sério, gente. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Continua. Também as atarás por sinal à tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Próximo. Volta para o 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Todos os outros versículos tratam de memoriais. Mas eu quero focar aqui. Quem que sabe o que quer dizer o mezuzá? Ninguém sabe o que quer dizer isso, né? Mezuzá é um utensílio judaico. Se você for algum dia em uma sinagoga ou numa casa de judeu, você vai ver que na entrada você vai ver uma plaquinha, que é um trecho em hebraico da palavra de Deus, e dentro da casa, todo o umbral vai ter uma plaquinha. Ele entra, põe a mão e beija, e sai. Ele entra, põe a mão e beija. Por isso aqui, ele está sempre em contato com a palavra de Deus. Ele chama de mezuzá. De forma que ele está constantemente lembrando da promessa e da palavra de Deus até hoje. Eu trabalhei em sinagogas, em um freelancer que eu fiz em Londres, e todo cômodo tinha mezuzá para todo lado. E eles passavam e punham a mão e beijava para lembrar a reverência que eles tinham pela palavra.
Então, Deus trabalha com memoriais. Isso é muito importante. Muito importante. Estamos seguindo? Avalie você mesmo. Como é que está o seu memorial com Deus, diariamente? Para a gente fechar, para a gente concluir, que eu já estou ali tendo aqui, o meu ponto está dizendo aqui, ó, olha a hora, tem que terminar. Último exemplo que eu vou te dar aqui. Abraão. Que esse aqui eu falei de manhã e eu preciso repetir. Porque eu vejo poucas pessoas falarem sobre isso. Muitas pessoas pensam que foi apenas Sara que sorriu quando Deus disse para Abraão que que Sara teria Isaac. Só que não foi só Sara que riu. Abraão também riu. Quem que sabia disso? Ninguém sabia, né? Vamos aqui ler? Abre lá comigo. Gênesis 17, 17. Olha só o que fala Gênesis. Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara, que tem 90 anos. Disse Abraão a Deus: oxalá, ou tomara que viva Ismael diante de ti. Todo mundo põe a culpa em Sara, né? Primeiro quem riu foi Abraão. Verso 19. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque, e com ele estabelecerei o meu pacto como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. Escuta com muita atenção que eu vou te falar, que nós estamos encerrando. No capítulo 18, que é o seguinte, Deus volta a se manifestar. E Sara está atrás da tenda ouvindo de novo Deus falar com Abraão a mesma coisa. E aí, nesse momento, é que Sara ri também no seu coração. E aí, entenda, depois você lê e confira, que nós estamos aqui correndo com o tempo. Deus, ele não briga com Sara. Confira depois lá. Ele repreende Abraão. Por que Sara ri em seu coração? Porque Deus já tinha avisado Abraão antes. Ele imputa a falta de fé de Sara em Abraão. Em Abraão. Aí, ele briga com Sara quando? Porque Sara fala: ai, meu senhor, eu não ri. Ele fala: Sara, não é assim, você riu. Aí ele repreende Sara, porque Sara nega que riu. Mas ele confronta Abraão. Por que a sua esposa não está crendo e está rindo como você riu a primeira vez? Entende, homens? A importância de você alimentar sua casa, alimentar a fé da sua esposa, é sua responsabilidade. Agora escute aqui. Entenda isso comigo. Quando Deus presencia, repara aqui, está falando com Deus, presencia Abraão rindo no seu interior, que ele não poderia ter filho com Sara. Deus fala o seguinte: você está rindo? Então o seu filho vai chamar Riso. Escute. Muitos pensam: Deus quis dar um presente, e Isaac quer dizer a alegria da velhice de Abraão. Eu não vejo assim. Deus está criando um ambiente de discipulado com Abraão. E o riso de Abraão foi a dúvida dele. Foi o questionamento dele com Deus. Deus, você não pode fazer isso. Eu creio muito em você e até sair da minha terra. Mas você não consegue
fazer a minha esposa estéril, com 90 anos, ter um filho. E riu. Ele fala, você riu? Vai chamar Riso o seu filho. E vai nascer de Sara. E Sara riu também. Agora escute essa. Se coloque no lugar de Sara e no lugar de Abraão. Imagina que você agora é o pai de Isaac. E que você riu antes de Deus te dar a promessa. E que o teu filho é um atentado. E sobe em tudo quanto é cadeira, escala tudo quanto é lugar aqui na igreja. E você fala, Isaac, sai daqui. Isaac, desce daí. Isaac, para com isso. Isaac, não faz isso. Quem que tem um filho assim? O Gabriel era assim. Misericórdia. Escute aqui. Cada vez, eu tenho mais exemplos para te dar, mas eu não tenho tempo aqui hoje. Cada vez que Abraão dizia Isaac, ou que Sara dizia Isaac, ele lembrava, eu não tenho direito de duvidar nunca mais. Isaac, sai daí, eu não tenho direito de duvidar nunca mais. Isaac, vai comprar pão, eu não tenho direito de duvidar nunca mais. Isaac, vai dormir, tá tarde, eu não tenho direito de duvidar nunca mais. Isaac, o nome Isaac passou a ser uma tortura para Abraão e para Sara. Trazendo assim, eu não posso, não tem jeito, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para o impossível, não tem espaço. Deus pode tudo, Deus pode tudo, Deus pode tudo, Deus pode tudo. Foi entrando. Escuta mais essa. Foi por isso que quando Deus disse, agora pega Isaac, escuta, pega Isaac, leva Isaac lá no Monte Moriá, pega o cutelo, e desce em Isaac. Irmão, baseado no que eu te ensinei agora, você acha que Abraão ia descer ou não o cutelo em Isaac? Ia. Ele não tinha dúvida nenhuma que mesmo que ele degolasse Isaac, está aqui, de Isaac eu farei sair de ti uma grande geração. Ele não tinha mais direito de duvidar. Se o anjo não aparece e fala, Abraão, para, ele tinha descido o cutelo, cara. Porque ele foi discipulado pelo nome do filho dele a nunca mais duvidar de Deus. Você pode dar uma pausa, senhor? Eu não tenho mais tempo. Entenda o poder de criar um ambiente onde Deus trabalha na sua memória o poder de Deus, o poder do impossível, o poder da relação, do propósito de Deus na sua vida. Entenda isso. E dedique em se envolver com Ele de manhã e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Deus trabalha de forma diferente, individual, com cada um de nós. Trabalhou com Abraão de um jeito, trabalhou com Jacó de outro, trabalhou com Isaac de outro, com o povo que saiu do Egito de outra forma, cada um de uma maneira. Mas Ele tem uma maneira para cada um de nós. Ele tem uma maneira para você também. Amém? Não há impossível para Deus. Ele precisa apenas que você seja guiado. Fala assim, fogo, refrigério, memória. Fala assim comigo. Se Deus me guia, Ele me move, Ele me para, Ele está em meu pensamento. Para poder concluir, 2 Coríntios 5:5 fala o seguinte: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor, porque andamos por fé e não por vista.
Fique em pé onde você está. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Quero que você feche seus olhos. Nós vamos fechar esse momento orando, ceando e fazendo uma aliança com esse novo tipo de comportamento que nós temos que ter. A gente sabe que a ceia é um compromisso. A oração também é um compromisso. Você vai hoje mesclar a sua oração com a ceia, fazer um compromisso intenso, dizendo: Senhor, eu não abro mão de ser guiado pelo Teu Espírito, porque eu sou e quero ser sempre o Teu filho. Não quero recalcitrar contra os aguilhões. Não quero lutar, brigar contra o propósito, a direção que o Senhor tem para a minha vida. Comece a orar, querido. Eu sei que Deus tem falado com você nesse culto, ministrado em sua vida. Comece agora a falar o que Ele pôs no seu coração. Abra a tua boca, abra o teu coração, se derrame. Comece agora a clamar ao Senhor, porque às vezes tem tido muito espaço para dúvida no teu coração, e hoje Ele veio te dizer hoje: arranca isso de você. Eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do impossível, e eu te chamei. Arranca o espaço da dúvida de dentro de você, e entenda aquele que te chamou, conheça aquele que te chamou, e se entregue de verdade, se deixe guiar, se deixe levar, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Oh Senhor, Espírito Santo de Deus, que está presente no nosso meio e se manifesta de maneiras que nós nem podemos imaginar. Ouça, Senhor, as nossas orações. Os teus santos clamam, os teus santos oram, os teus santos se arrependem, os teus santos pedem a tua ajuda. Nós queremos mais de ti, mais revelação, mais entendimento. Queremos, Pai, que um novo ciclo se inicie, Pai. Queremos que grandes tábuas de visão venham estar estampadas em nossas vistas, com clareza possamos enxergar para qual caminho devemos caminhar, qual direção devemos trilhar, em nome de Jesus. Hoje, Senhor, ao ceiar, não apenas renovamos nosso compromisso com o Senhor, com o arrependimento, com a cruz do Calvário, com a tua soberania e salvação, mas também, Pai, com este novo comportamento e compromisso em sermos sempre quebrantados para sermos empurrados quando necessários pelo teu fogo, refrigerados, parados quando preciso, e tendo sempre em nossa memória as tuas promessas latentes diariamente. Nós permitimos que o Senhor crie em nossas vidas o ambiente necessário para que um pleno discipulado aconteça e a fé consolidada venha a existir, para que o teu pleno propósito venha a se materializar em nossas vidas, e que os frutos que possam vir de cada atitude aqui venham ter um único propósito: exaltar, glorificar e fazer o teu nome soberano conhecido, e trazer mais e mais pessoas para a tua presença, para a tua palavra e para conhecer a salvação que há em Cristo Jesus. Hoje nós fazemos essa oração e nós
reafirmamos nessa ceia este compromisso. Eu oro, Senhor, consagrando, Senhor, estes elementos, o sumo de uva, o pão, que simbolizam, Senhor, o teu sangue derramado na cruz do Calvário, o teu corpo que foi dilacerado, sofreu dores para nos dar a vida eterna. Que ao tomarmos deste cálice, que ao comermos deste pão, que sejamos, Senhor, renovados, fortalecidos, santificados, perdoados e renovados os nossos compromissos, alianças. Derrama dons,